Meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso amado e querido Evangelho, no nosso canal do Centro Espírita Ibitz Barçanufo, para mais uma vez continuarmos com o segmento dos capítulos do Evangelho e primeiramente agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a espiritualidade maior que nos ajuda e nos conduz na nossa leitura diária, do nosso aprendizado espírita. Então, primeiro vamos se dedicar a agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa permissão e junto à espiritualidade maior, nossos mentores de luz, irmãos que nos ajudam na evangelização, na intuição da leitura, para que a gente possa fazer de nós um pequeno instrumento, Senhor, com os nossos conhecimentos, com as nossas melhores vibrações de amor universal, para que junto desse aprendizado, cada dia mais, se transformemos nesse amor, nessa grandeza que o Criador nos dá, que é a nossa vida, coberta de proteção e de misericórdia. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Graças a Deus. Então, meus irmãos amados, nosso tema é do capítulo 16. Estamos, não se pode servir a Deus e a Mamon. E o meu tema de hoje é a utilidade providencial da riqueza e a prova da riqueza e da miséria. Não podemos interpretar as palavras de Jesus ao pé da letra. Precisamos entender o seu sentido. Caso contrário, a riqueza tornaria um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuíssem. Deus não colocaria a riqueza na mão do homem se ela fosse um instrumento inevitável de perdição. Esse pensamento contraria a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito arriscada, chegando a ser mais perigosa do que a miséria. E em virtude das tentações que oferece e da fascinação que exerce. A riqueza também é o maior estimulante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e o desvia dos seus pensamentos do céu. A causa tamanha de perturbação que vemos, frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se rapidamente de sua condição anterior. Esquece daqueles que foram seus companheiros e que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Embora a riqueza dificulte o caminho para o aperfeiçoamento, ela não torna impossível e pode até vir a ser um meio de salvação na mão daquele que soube utilizá-la. O mesmo ocorre em certos venenos que estabelecem a saúde quando empregado de modo correto e com equilíbrio. Então, meus irmãos, aqui ele fala assim da riqueza, que a prova da riqueza ela é uma das causas maiores de perturbação espiritual do ser humano, porque ela faz com que nós ficamos apegados às coisas do mundo, às coisas da terra e dos nossos bens, do nosso carro, da nossa casa, do nosso filho, do nosso marido, que a gente acha que todas essas coisas que a riqueza nos proporciona de bom, de gostoso, é muito bom mesmo, é muito bom. É muito bom ter uma casa confortável, é muito bom a gente ter um lar onde se abrigar, um carro bom para sair, tudo isso é muito importante, um trabalho bom, uma boa remuneração. Mas tudo isso pode causar muita perturbação quando nós inflamos o nosso ego, que eu só faço para mim e para o meu bem, só tudo de bom para mim e os outros que se virem, o problema é deles, eles que lutem, a gente escuta muito isso, eles que lutem, eles que façam o melhor deles. É importante sim. Todo mundo tem que lutar assim para ter seu bem-estar, aqui na Terra, seu trabalho, tudo isso nessa condição aqui como encarnado. Mas ele fala que a prova da riqueza, ela vem e os ricos têm salvação sim, como fala, daquele que fez jus
do seu uso da sua riqueza, daquela bondade de estender a mão, de poder ser útil, ser um bom patrão, ser um bom amigo, porque tem gente às vezes que estava numa pobreza tão miserável e depois que passou a ser um pouquinho melhor de vida, esqueceu da sua condição de sofrimento. Se tornou egoísta, vaidoso, como diz, eu tenho porque eu mereço, né? E nós merecemos porque Deus permite que merecemos, né? Pela condição espiritual em que a gente dá. Ele dá seguimento para que a gente alcance esses bens, a virtude da grandeza que o dinheiro pode nos proporcionar. Mas a maior grandeza que ele pede no nosso evangelho é que a gente saiba usar esse dom divino, que nós saibamos ter e saber usar de modo não apegado, porque é isso que aprisiona muito o espírito quando se desenlaça da matéria física. Fica preso às coisas da vida, né? Que isso não nos pertence, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a riqueza. A riqueza é um bem para o nosso uso, para partilha e poder estender a mão sempre que for possível. Não pensar só em nós, né? Quando Jesus responde ao jovem que perguntava sobre o meio de alcançar a vida eterna, ele disse: você deve desfazer-se dos bens que possui e depois me seguir. Não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um se desfaça do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço. Quer dizer, inadmissível, né? Deus falava de seguir, Jesus falava de seguir, para ver que ponto ele renunciaria para continuar seguindo Jesus nos propósitos de evangelização, né? Claro que Jesus falou, larga para testá-lo, como ele faz. Se realmente ele quer seguir, se ele quer, como a gente às vezes, né? Para seguir o evangelho, para a gente seguir a doutrina espírita, nós temos que ter muita renúncia. Qualquer religião que nos religa a Deus, nos cobra uma conduta de perfeição moral. E isso, nesse chamamento que ele fala, desfaça do que tem e me siga. Quer dizer, a renunciar aos prazeres que a vida nos proporciona pelos bens materiais que a riqueza nos proporciona. Às vezes você tem uma festa para ir, aquilo vai rolar, vai ser legal, mas nós não vamos porque eu tenho meu compromisso espiritual de estar aqui, fazendo meu evangelho, conversando com vocês, pondo o meu aprendizado em prática junto com vocês, o pouco que eu sei, o pouco que eu compartilho. Então, ele fala que ele testou para ver a renúncia, que ele quer que a gente siga. A gente pode seguir com todos os bens que a gente tem o caminho de Jesus, mas é um caminho de renúncia. É uma porta estreita que caminhamos com o evangelho perante as riquezas do mundo. Para seguir a Cristo, tem muita renúncia no caminho, né? Mesmo no nosso pensamento, na nossa moral, na nossa conduta, a gente é muito cobrado. E essas cobranças são a restauração espiritual que a gente segue. Então nós temos que ser fortes, sabe? E entender que a riqueza é por um bem-estar. Mas o que nos cobra sempre com a religação com Deus e com a espiritualidade amiga são a nossa renúncia de tentar fazer o melhor para o outro. O quanto estamos dispostos a largar qualquer coisa para poder amparar. E isso nós temos que demonstrar que somos seguidores, sim. E a nossa riqueza vai conosco junto para poder ajudar, que é um dom de abundância para amparar. Pretendeu mostrar apenas que o apego aos bens terrenos é um obstáculo para a salvação. De fato, aquele jovem se julgava sem dívidas para com a lei, porque cumpria os mandamentos, mas recuou diante da ideia de vender seus bens e dar o seu dinheiro aos pobres. Seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até o sacrifício de abandonar o que possuía. A proposta de Jesus era uma questão decisiva, um objetivo de colocar claro e verdadeiro o pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um homem honesto perante ao mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer ao seu próximo, não ser leviano nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe. Porém, não possuía a verdadeira caridade de coração. A sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. Nessa passagem, quis demonstrar a aplicação do princípio que fora da caridade não há salvação. E se as palavras de Jesus fossem levadas ao pé da letra, determinaria a eliminação da riqueza, por ser prejudicial à felicidade futura e por causa de inúmeros males para a humanidade.
determinariam também a condenação do trabalho que poderia proporcionar a riqueza. Estas consequências são absurdas, pois reconduziria o homem à vida selvagem e estaria ainda em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. E se a riqueza é fonte de muitos males, se estimula tanto as paixões nocivas, se provoca tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, e sim aos homens que dela faz mau uso, assim como faz uso de todas as dádivas que recebeu de Deus. Pelo abuso, o homem torna ruim o que lhe poderia ser útil. É a consequência do estado da inferioridade do mundo em que vivemos. Se a riqueza produzisse somente o mal, Deus a não teria colocado na terra. Cabe ao homem utilizá-la somente para o bem. Se ela não é componente direto do progresso moral, é sem dúvida um poderoso componente do progresso intelectual. O homem tem por missão trabalhar pelo seu aprimoramento no planeta. Deve cultivar, limpar, preparar a terra para aquele que recebe no futuro toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar a população, que será sempre crescendo, é preciso então aumentar a produção de alimentos. E se a produção de um país não é o suficiente, é preciso que ele busque alimentos fora do seu território. E assim as relações entre os povos se tornam uma necessidade. Para que essas relações fiquem mais fáceis, é preciso eliminar os obstáculos materiais e tornar a comunicação mais rápida para a execução dos grandes trabalhos que o homem deve procurar no material nas próprias entranhas da terra. Procurou na ciência o meio para que fosse executado com mais segurança e rapidez. A necessidade se fez com que ele produzisse a riqueza e fez também com que ele descobrisse a ciência. E a atividade exigida a esses trabalhos aumenta e desenvolve a inteligência humana. A mesma inteligência utilizada na satisfação de suas necessidades materiais ou ajudará, mais adiante, a compreender os grandes valores morais e verdadeiros. A riqueza, portanto, é o principal meio de realização das grandes necessidades do homem. Sem ela, não haveria grandes empreendimentos, nem atividades de estímulos e nem pesquisas. É com razão que ela é considerada um fator de progresso. Então, muita gente fala, que a riqueza é uma perdição, que o povo se perde pela ganância. É verdade, a gente tá vendo que o mundo tá assim. Mas é porque o homem faz o mau uso da riqueza. O homem se desvirtua da sua moral para fazer uma conduta cristã de renúncia de amor, de usar, mas não abusar. Saber usar no limite, como ele fala aqui, que todo homem que tem a sua riqueza e só pensa em si e abusa de todos os vícios, de toda a profanação que o ser humano pode ter, das vaidades, de vários estilos de vida que a gente vê, isso é o abuso que o homem faz. Não é porque a riqueza fez dele para ele fazer o que ele quer na vida dele. É mentira, a gente não pode fazer o que a gente quer. Nós somos filhos de Deus, irmão em Cristo, e viemos aqui por uma missão no planeta Terra, para cumprir um mandato de renúncia e de amor ao próximo. Porque ele fala primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu tenho mais, eu tenho que ajudar um pouco. Se eu estou em mais condições, é porque eu tenho mais condições de doar, de ser amor. Não vai faltar pra gente, porque nós estamos de porta aberta com aprendizado, a lei do trabalho, que é a lei do progresso. Se a riqueza fosse maldição, nem existiria a lei de trabalho, não existiriam pesquisas, não existiriam investimentos grandes, tecnologia, conhecimento, como estamos agora aqui de frente, a um computador, a um celular, falando do nosso evangelho, do nosso canal.
perante essa impossibilidade de estarmos na casa espírita, olha quanto avanço, quanta bondade pelo dinheiro que faz essa transformação em riquezas para o bem, um canal de amor, de vibração, usar as ferramentas que a ciência, né, das vacinas, de todo esse propósito e trabalho, tudo isso é uma riqueza grande. E o homem que nem fala, ele planta, tem que semear, se lá não está dando, ele tem que aumentar mais e pedir ajuda para que isso cresça. E é isso que faz a riqueza um propósito cristão, de ajuda ao próximo. Ajuda-te e o céu te ajudará. E assim a riqueza é uma bênção. E nós temos que saber usar com boa conduta, com boa moral e um comportamento divino. Se nós só pensa em nós, a gente é um egoísta, né? Um fanático, porque estamos no bem-estar na nossa regalia, né? E por esse momento que estamos vibrando, através da ajuda para o nosso planeta, para a nossa cura dessa Covid, dessa enfermidade que assolou o nosso planeta, que nós tenhamos, né, no fundo do nosso coração, na partilha do bem que estamos fazendo, junto à campanha da cesta básica, dos cobertores, de tudo aquilo que a gente gostaria que o outro tivesse. A verdade da riqueza é saber partilhar, doar aquilo de melhor que a gente tem para o outro. Seja uma palavra amiga, seja uma cobertinha, seja um prato de comida, seja um dinheiro para um remédio, aquilo que a gente pode ser útil. Que a riqueza é só um benefício que Deus nos dá para ser útil ao próximo. Então que Deus, que Jesus seja louvado, meus irmãos, para sempre seja louvado. E diante de tanta grandeza, de tanto amor, de tanta bênção que o Criador nos dá, junta toda essa equipe espiritual que nos assiste, o nosso Evangelho, pedindo a intercessão das correntes médicas, as correntes africanas, corrente indiana, dos caboclos, dos índios, dos pretos velhos, para que todos nessa vibração de amor unam seus pensamentos em vibração, para que possam receber as luzes espirituais, o passe de cura, a fluidificação da água, a bênção para os enfermos, e que possamos, Senhor, através da tua misericórdia, jorrar bênçãos de amor, de paz, de cura para todos que necessitam, fazendo da nossa riqueza maior um bem maior, espargindo amor, cura, oração e partilha, Senhor. Que assim seja, meus irmãos, e junta toda essa misericórdia, as bênçãos de amor. Vamos fazer a prece de Cáritas para que englobe em todo o nosso processo de partilha, de doação. Fazer o nosso melhor junto à nossa riqueza de amor, que é a nossa fé e a caridade. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, dai ao espírito a verdade, dai à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos para vós, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte
alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. E graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, a misericórdia esteja com todos nós e nossa humanidade. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus que através desse amor divino, falando das riquezas, a nossa irmã Edilane vai dar continuidade falando das misérias, né, da pobreza, que ela também é um instrumento, né, que aqueles que não têm precisam daqueles que têm para ajudar. Então tudo é um equilíbrio, um conjunto de equilíbrio. Quem pode mais ajuda mais, e aqueles que estão precisando são a ferramenta da nossa caridade. Um abraço fraterno a todos, uma boa noite, muita paz, muita luz, e vibrem sempre no amor, na paz, para que o nosso planeta possa ser restaurado. Graças a Deus. Meu beijo fraterno e até uma próxima oportunidade com todos vocês.